boa tarde a você que acompanha o Papo com Ela. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho apontam que no primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou 4,6 milhões de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam e nem trabalham. Essa parcela da sociedade ficou conhecida como jovens neném. Para entender essa dinâmica e as implicações que ela traz, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a FIENTE, e também do Instituto Evaldo Lodge, o EIEL, a Fernanda Campos. Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre os impactos que a gente tem no mercado de trabalho com essa parcela da população que ficou conhecida como neném. Nem estuda e nem trabalha. A gente tem dados do Ministério do Trabalho mostrando que eles são quase 5 milhões no Brasil, nesses primeiros 3 meses do ano. E eu queria que você dissesse pra gente qual é o desafio para que a gente consiga reverter esse quadro, para que essas pessoas elas tenham uma ocupação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É realmente o que o IEL trabalha hoje, né, com esse público, e ele é extremamente desafiador no sentido de nós temos que aprender a lidar com eles. O que eu acredito muito é que nós vamos ter que mudar formatos de trabalho, formatos de proposta de trabalho, formatos de estudo também, né? Eles aprendem muito rápidos com podcast como esse, com podcasts em plataformas de streaming, vídeos, e que a educação tradicional não tem. Então, em algumas escolas você já vê alguns formatos diferentes de educação, e isso atrai. Principalmente o que está ligado à tecnologia vai os atrair. Agora, o que tiver um formato muito tradicional, isso vai afastá-los mesmo. E as novas carreiras que vai atraí-los, né? Então, o que a gente espera que eles se formem em carreiras que os pais queiram, não vai. Se a gente for olhar a idade, de 15 a 29 anos, os nenéns são considerados, é uma parcela muito grande da população. Acredito que vai ser um desafio para as organizações e para as instituições de ensino lidar com esse público. Precisa ter uma reformulação, Michele. Quando a gente pensa nessa reformulação, Fernanda, e os dados estão aí para dizer que essa parcela é considerável mesmo, assim muito como você grande. Pontuou para a gente, já existe esse despertar tanto de quem oferece as vagas de trabalho, como dessas instituições de ensino para visar justamente esse público que tem uma outra mentalidade, que tem outras prioridades. Imagino que para estar no mercado de trabalho, eles levam em consideração muitos outros fatores além da remuneração, né? Exatamente. Há sim movimentos, assim, existem empresas que já estão se adequando a isso porque precisam dessa força de trabalho, né, como a gente chama. Existem principalmente as startups, elas conseguem atrair pela flexibilidade de horário, flexibilidade do posto de trabalho, não precisa estar no mesmo local. O home office, ele atrai muito esse profissional. Tem profissionais que saem de organizações tradicionalistas para atuar como home office e ganhando às vezes o dobro do que está ganhando numa empresa normal. Então acaba que existe uma camada de empresas que estão se preparando para atrair esses profissionais. O Fórum Mundial do Trabalho, que cuida disso, ele sempre diz isso, né? Tem os 10 habilidades que os profissionais do futuro terão. E uma das coisas é a adaptabilidade muito grande, e nessa adaptabilidade, dentro dela está as flexibilidades. As flexibilidades são quanto menos controle, melhor, mas com uma responsabilidade de entrega. Eles têm a responsabilidade de entrega. Esses jovens não são jovens irresponsáveis. Eles gostam de dinheiro. Então eles sabem que eles precisam trabalhar, mas no formato deles. Eles não fazem questão de carteira assinada, eles não fazem questão de, olha, eu vou entrar às 8 e sair às 18. Tem jovens que estão trabalhando de madrugada e preferem para ter uma flexibilidade no dia a dia deles e em outros lugares. Então nós temos jovens que estão trabalhando para empresas internacionais, inclusive, aqui em Mato Grosso.
Por quê? Porque eles já têm um domínio de uma segunda língua e isso os levam para esse tipo de empresa. Então, existe sim oportunidades, quem está preparado está aproveitando muito essas oportunidades. Então, às vezes, as empresas acabam que refutam esses profissionais por conta do formato. Precisa dar uma reinventada aí na gestão de talentos para que você consiga atrair esse público. Ainda existe uma incompreensão desse novo perfil de mão de obra disponível? No meu ponto de vista, sim. Como a gente estava conversando há pouco, na verdade, o que eles querem é o que talvez a nossa geração pediu. Né? Eles querem flexibilidade, eles querem autonomia, eles querem liberdade para opinar, eles querem ser ouvidos, eles querem um espaço de voz para suas ideias, colocar as ideias em práticas e espaço para errar. Então, normalmente quando você tem organizações que não compreendem esses aspectos ou que não estão prontos, porque todos esses pontos eles estão ligados à inovação. Então, a gente sempre fala assim, antes da criação do iPhone, quantos iPhones deram errado? Para realmente ter um equipamento que hoje é um desejo mundial das pessoas. Então, é realmente esse espaço para errar que eles pedem. Mas eles erram muito rápido. Então, assim, na nossa organização, nós temos muitos jovens que estão considerados nessa faixa etária do nem estudem, nem trabalham, mas eles querem estar trabalhando também. Então, eles já entenderam o mercado e vão se adequando. Mas, com muito controle, você vai perdê-los. E, Fernanda, você considera que essa mudança de perfil ela foi acentuada pelo período pandêmico ou essa já era uma tendência que se apresentava e que só tomou mais força nesse momento? A pandemia teve influência ou não? Teve influência para a velocidade, mas ela já era algo que já tem sido estudado há uns 15 anos. Né? E que quando essas lideranças, essas pessoas, elas não querem ser lideranças, tomar conta de outras pessoas. Então, acaba que a nossa geração, né, a milênio, ainda vai ficar muito tempo nas organizações. Né? Então, isso é uma tendência que vai acontecer. Porque eles querem experimentar. Então, eles sim foram acelerados pela pandemia, principalmente nas ferramentas tecnológicas. Eles conhecem tudo, assim, e é muito bom tê-los nas organizações. É disruptivo tê-los, na verdade. Eles nos desafiam a pensar diferente. Eles levantam a mão e falam assim, enquanto não tiver voz, eu não vou abaixar minha mão. Então, assim, são de opinião e tudo. Mas eu te garanto, Michele, não estão falando bobagem, não estão querendo aparecer, não é isso. Eles querem um espaço de voz para tentar alguma coisa. Tenho que contribuir mesmo, né? Contribuir. Pensamento crítico, pensamento analítico, com habilidades tecnológicas incríveis. Então, é muito bom tê-los. É muito bom tê-los. A gente falava um pouquinho antes de começar a nossa conversa, que você falava assim, a nossa geração vai ser a última que vai saber completar a frase manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que contribui para essa mudança de perfil no seu ver, Fernanda? Convivendo com essa geração neném, tendo essa percepção desse olhar crítico, dessa vontade de fazer a diferença, de contribuir, principalmente nessa visão disruptiva. O que constrói essa personalidade? Principalmente a quantidade de informação que eles têm acesso. Né? Eles, todos os dias, assim como eu e você também, e eles, né, conviveram com os pais reclamando dos chefes em casa todos os dias. Então a gente construiu essa crítica para eles, essa narrativa para eles. Meu chefe é um chato, não, meu chefe não entende nada. Então o que eles criaram? Eu não quero ter esse chefe. E nem ser esse chefe. Nem ser esse chefe. Então, o índice de chatice deles é muito baixo, né? Então, eles não querem isso para eles. E foram os nossos pais que construíram isso. Né? Ou senão reclamando do trabalho. Não, lá é péssimo o ambiente de trabalho. Não, lá não tem condições nenhuma de trabalhar. Essas crianças cresceram ouvindo isso. Então, isso fez com que eles criassem uma mentalidade que, de fato, eles... Assim, olha, eu até concordo com as organizações, que ela tem um papel na sociedade, mas eu não concordo com a forma, se for aquele perfil de chefe mesmo. Por isso que as organizações, elas têm feito o quê? Mudado e investido na capacitação de liderança.
As lideranças hoje, elas precisam ter a habilidade de lidar com as gerações. Né, de entender, de ter esse papel, de falar assim, olha, não, peraí, eu tenho que saber lidar com os boomers, tenho que saber lidar com os millennials e com a X, Y, Z agora, né? Então, tem toda essa gama de gerações para lidar. E, na verdade, isso tudo no final das contas, Michele, chama gente. Então, um líder hoje de uma empresa tem que gostar de pessoas. Assim, que 50% do tempo dele é cuidando de pessoas e os outros 50% é pensando no que ele vai fazer para essas pessoas ficarem lá. E Fernanda, você disse pra gente, né? Hoje o desafio das lideranças é lidar com gente das mais variadas idades e das mais variadas gerações que experimentaram situações diferentes, né? E se adequaram a cada uma delas. Como fica a convivência dessa geração Z, que a gente está falando que são os nenéns, com essas demais gerações que estão no mesmo ambiente de trabalho? É uma relação que é tranquila? É uma relação que é conflituosa? Como que fica isso? Eu não diria que é conflituosa, mas eu também não falo que é tranquila. Ela é diferente e ela exige muito de quem está lá. Então, assim, eles são desafiadores? São. Para quem não tem outras habilidades, como paciência, tolerância alta e tudo, para poder ensiná-los o que às vezes a gente quer ensinar, porque às vezes a gente quer ensinar um monte de burocracia para eles. E não nos interessa. Isso não vai interessar para eles. Você, mas por que vocês não fazem assim? E aí eu falo assim, por que eu não pensei nisso a vida inteira? Então, assim, acaba que eles têm uma contribuição muito grande e exige mais das habilidades de soft skills das pessoas, né, que estão nas organizações e que são de gerações anteriores. Nós do IEL trabalhamos com jovens desde 16 anos, a partir de 16 anos. O sistema FENT lidar com jovens a partir de 14 anos, que são os aprendizes. Então, nós entendemos o que realmente eles precisam. E aí eu te falo, um elemento muito importante nas organizações, chamar a atenção plena. Nós estamos lidando, às vezes, assim, eu tenho jovens que sabem muito e que têm muitas oportunidades de se capacitar e de se qualificar, e eu também tenho jovens que a única oportunidade é essa que nós estamos dando. Então, assim, essa também é uma linha muito tênue em que as lideranças empresariais precisam lidar. Hoje, a gente não está lutando só por isso. A gente está lutando por uma segurança psicológica deles, inclusive. Né? Em relação à sociedade, nós temos vários fatores que nós podemos perder esse jovem, como a criminalidade, por exemplo. E ter um desenvolvimento socioemocional é muito importante. Então, as empresas precisam estar preparadas, ter essa capacidade de desenvolvimento socioemocional para que atraia esses jovens. Estou falando de ter, além do apoio pedagógico, quando nós estamos em instituições de ensino, como Senai, SESI, IEL, mas também com desenvolvimento psicopedagogo. Ou seja, para eu acompanhar, para a pessoa se encontrar. É isso mesmo que ela quer fazer? Então, essa discussão, e hoje nós estamos nos preparando para isso. Para falar assim, ele entender a jornada que ele quer viver e apoiar da melhor forma. E assim nós termos eles do lado ali e não numa competição de que, eles não querem. Nós temos só no Senai 15 mil estudantes. 15 mil. Então, assim, falar que essa geração em Mato Grosso, aqui eu estou falando de Mato Grosso, falar que essa geração em Mato Grosso não quer nada, não é justo com eles querem sim. Só o IEL tem cerca de 1.200 estagiários, todos estudantes, remunerados dentro de organizações e dentro das indústrias. Entre outras instituições do Sistema S também, que tem profissionais jovens e atuando, estudando e trabalhando. Então, é claro que tem uma parcela que precisa ser conquistada para estar nas organizações empresariais, quanto também nas instituições de ensino. Sim, nós temos um dever de casa bem grande para fazer, mas quem entendeu e realmente já está seguindo esse caminho, as empresas estão se preparando para tê-los.
Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, foi um prazer. Você já deve ter se deparado com algum site de aposta online navegando pela internet, não é mesmo? A expansão desse tipo de página tem causado um efeito colateral. Apostadores cada vez mais jovens compulsivos por jogos. Uma pesquisa feita pelo Datafolha mostra que o perfil mais frequente é de jovens do sexo masculino entre 16 e 34 anos. A média de gasto do brasileiro com esse tipo de atividade corresponde a 20% do salário mínimo e pode trazer consequências devastadoras. E é por isso que o Papo convidou para falar sobre o vício em jogos a doutora em psicanálise contemporânea, neuropsicóloga Andréa Ladislau. Andréa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir esse assunto que causa preocupação, que é essa questão da compulsão pelos jogos. A gente está vendo uma disseminação desses sites de aposta online e isso tem causado um reflexo, né? Queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre como se constrói esse vício que pode levar essa pessoa a se colocar em situações que são muito delicadas. Exatamente. Primeiro, agradecer o convite. E como você colocou, são situações delicadas mesmo, porque o vício ele se constrói a partir de uma substituição. Muitas vezes é uma compulsão por algo, mas que se reflete numa falta de alguma coisa. Como Freud, o grande pai da psicanálise, já colocou muitas vezes em seus estudos, em suas pesquisas, todo excesso reflete uma falta. Então, o indivíduo que muitas vezes vai para um vício é porque algo está lhe faltando inconscientemente. Às vezes ele nem sabe o que é, mas é alguma coisa que ele precisa preencher. E aí ele se pega a esse vício, pode ser o vício por jogos, que é a nossa grande pauta, mas pode ser um vício no álcool, no próprio cigarro, em drogas ilícitas, que fazem com que esse indivíduo comece a sentir um determinado prazer. Então é uma compulsão que vai ativar os seus neurônios, vai fomentar a produção do hormônio de sentimento do prazer, só que é óbvio que traz um aspecto muito prejudicial, que o próprio nome já diz, ficar viciado em algo. Todo excesso reflete uma falta e nada disso é bom. Então por isso que é tão importante a gente entender que gatilho fez esse indivíduo seguir por esse caminho e entrar nessa compulsão. Então é um estudo que a gente, profissional de saúde mental, precisa fazer para ajudar esse indivíduo a encontrar essa resposta e começar a diminuir essa compulsão. Andréa, dados recentes de uma pesquisa feita pelo Datafolha mostram que a gente tem principalmente o público jovem do sexo masculino enveredando por esse caminho das apostas online e comprometendo muitas vezes até 20% do salário mínimo, quando não mais, né? Eu queria que você dissesse pra gente, quando você diz assim, todo excesso esconde uma falta, em algum processo do desenvolvimento dessa juventude, porque a gente está falando aí de jovens de 16 a 34 anos, e que temos pelo menos 2 gerações envolvidas nesse processo, tem algo que a gente possa destacar que pode ser um motivo dessa falta que acaba sendo descontada no excesso dos jogos, por exemplo? Pode estar relacionada à própria insegurança ou a esse grande avanço tecnológico. A gente está falando de jogos online, né? A gente sabe que hoje a internet, as redes sociais propagam uma perfeição que nem sempre é tão perfeito assim. E o jovem, principalmente, ele tem o desejo do pertencimento, a necessidade de pertencer a alguma tribo. Isso faz parte do ser humano, é inerente a essa idade, que começa aí por volta dos 12 anos e vai até os seus 19, 20. Como a gente abre hoje a internet, né, que é uma grande vitrine, e tá lá, muitos famosos divulgando os jogos online, divulgam os enriquecimentos ilícitos, e aí pode começar de uma maneira despretensiosa, mas se ele estiver com algum tipo de desequilíbrio emocional, pode até nem saber ainda o que está causando isso nele,
mas alguma carência, alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade emocional que faz com que ele se agarre a alguma coisa para fugir de uma realidade que está oprimindo, seja o que for. Às vezes até uma situação financeira mesmo, que está o oprimindo, uma solidão, conflitos familiares. O que ele faz? Ele vai se apegar nessa questão dos jogos, vai entrar nesse mundo de cabeça e vai chegar uma hora que ele vai perceber que não consegue mais sair. Exatamente pelo processo de compulsão, porque é como consumir uma droga. Ele começa e depois ele não vai ter condições de sair, porque começa a sentir muito prazer pelo lado competitivo da coisa. Ele quer competir, quer ganhar cada vez mais, ele começa a se sentir, principalmente quando ganha 1, 2 vezes, começa a se sentir, poxa, tô indo bem, produtivo, ele eleva a autoestima desse indivíduo, mas a gente sabe que isso é uma grande ilusão. Começa a ganhar, mas também começa a perder, e aí muitas vezes ele já não consegue mais voltar e dar um passo atrás. Eu vi alguns relatos de jovens que, sob anonimato, contaram da sua situação. Então, assim, nós temos pais que afastaram-se dos filhos, nós temos casos de pessoas que foram buscar recursos com agiotas para continuarem jogando, né? Nós temos relatos de pessoas que se isolaram dessa socialização para mergulhar de cabeça nessa prática das apostas online. Queria que você falasse um pouco mais para a gente, Andréa, quais são as implicações dessa compulsão, desse vício, nessa construção diária mesmo, nessa relação, seja profissional, seja familiar, seja de amizades. Esse tipo de comportamento disfuncional, ele vai afetar vários setores da vida de um indivíduo que se vê num processo compulsivo. Por exemplo, eu tenho no consultório algumas situações de pessoas que se endividaram a tal forma que conseguiram até perder o emprego. Por quê? Porque fizeram empréstimo consignado, que é aquele empréstimo que você desconta no salário, compensar as perdas que ele estava tendo financeiramente, a ponto do RH perceber uma atividade disfuncional, uma atividade desequilibrada dessa pessoa. Quando ele começa a perder muito, ele fica muito inseguro, pode ter alguns processos também físicos e fisiológicos e emocionais relacionados a essa compulsão, que é uma irritabilidade, começa a se isolar, como você mesmo falou, limita suas ações sociais por conta da vergonha, porque ele começa também a ficar sem dinheiro, porque ele começa a não querer dar explicação. Às vezes as pessoas começam a perceber que ele está muito isolado, mas ele não quer dar muita explicação daquilo, então prefere se isolar. É uma pessoa que tem uma atividade na família, inclusive, muito isolada e muito agressiva. Começa também um outro ponto muito importante, que é muito comum, até para a gente identificar quando o indivíduo pode estar já no nível de compulsão, troca as atividades básicas da vida pelo jogo. Então, deixa de tomar banho, deixa de sair com os amigos. A alimentação, ela começa a ser uma alimentação mais fraca, não tão regular, porque ele deixa até de comer para estar ali. E aí, muitos acabam pegando, como eu falei, muitos empréstimos. O RH de uma empresa, de uma das pessoas que me procurou no consultório, percebeu que até o comportamento no dia a dia não estava ok, chamou esse indivíduo para conversar e aí ele colocou qual era a grande questão. Estava devendo, além de estar devendo a agiota, estava devendo muito para a própria folha de pagamento. Já não estava suprindo suas próprias necessidades. E aí, como que a pessoa consegue ter uma produtividade boa no dia a dia, com tantas preocupações na cabeça relacionadas a isso? Não consegue, né? Então, é importante a gente estar atento à mudança de comportamento. O ser humano nos dá sinais e a gente precisa perceber, até para conseguir ajudar, fazendo uma escutativa, permitir que essa pessoa coloque para fora o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Por quê?
Tem saída? A grande pergunta que me fazem. Eu consigo largar um vício? Sim. Você precisa primeiro querer, buscar ajuda e entender que se você foi para aquele processo do vício, da compulsão, é porque algo está desequilibrado no seu emocional, no seu psique, precisa ser reajustado, precisa ser equilibrado novamente. Então a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado o tempo todo com as pessoas que estão à nossa volta, até para oferecer uma ajuda. André, você citou um fato que eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais, né? Você disse assim, as pessoas me perguntam, tem como sair do vício? Eu digo, tem, né? Mas e quando é esse vício que a gente está abordando especificamente, que é o jogo online, que ele está na palma da mão no celular, né? Que o acesso é muito fácil, que por vezes a gente já depende de depende do celular para dar conta de várias questões da nossa vida, né? Como é que eu consigo superar essa facilidade de acesso nesse processo de combater essa compulsão e esse vício? Primeiro é eliminar todos os acessos de jogos do celular. Ficar sem o celular hoje em dia é praticamente impossível, né? A gente fica e necessita do celular o tempo todo. Mas a grande questão é eliminar os jogos, os aplicativos. Normalmente eles são aplicativos no próprio telefone ou sites que a pessoa entra, eliminar esse caminho. Segunda coisa precisa criar uma rotina para a sua vida. Normalmente a pessoa que vai para um vício, para uma compulsão, ela não tem rotina, ela não tem planejamento. E mais do que isso, Michele, ela não tem foco e objetivo na vida. Ela pode estar perdida com essa falta de propósito, inclusive. Então precisa entender o que eu estou buscando para mim, onde eu quero chegar, encontrar um objetivo para se agarrar. Segunda coisa, criar um planejamento, uma rotina na sua vida, da hora que você vai acordar, a hora que vai se deitar. Ter o seu momento de lazer, sim, mas o lazer não precisa necessariamente ser uma rede social, ser um celular. Você pode ler um livro, introduzir esses hábitos saudáveis na sua vida como uma atividade física. Atividade física ajuda na produção dos hormônios do bem. Hormônios do bem que trazem o bem-estar, fazem você ter uma elevação da sua autoestima. Então é muito importante ter uma atividade física regular, socializar com os amigos, conversar com as pessoas também é muito bom. Ver um filme, eu costumo falar muito para os meus pacientes, já viu um filme sozinho? Já viu como é bom assistir um filme e ouvir a sua própria voz, dialogar com você mesmo? Isso é muito importante. Então, eu acho que a pessoa precisa querer mudar. Mas mais do que isso, reprogramar a sua vida, reprogramar os seus objetivos e as suas necessidades. E se aproximar mais do que é simples. Conversar com o familiar, conversar com o filho, com o marido, com a esposa, com amigos, praticar atividades, como eu falei, físicas, e aí ela vai conseguir substituir essa utilização pelo celular e por jogos. Você disse pra gente que o ser humano ele dá sinais quando algo não vai bem, e um deles é esse processo de isolamento quando eu estou na compulsão por jogos, né? Existem outras situações que devem ser observadas, Andréa? Eu digo principalmente quando a gente pensa nesse público adolescente, porque eles vivem uma outra dinâmica, que por vezes não é a mesma que a gente já vivenciou, né? Então o que precisa estar assim na ponta da língua, digamos assim, para que eu tenha essa condição de discernir se ali existe um problema ou não? Primeira coisa, eu acho que é a gente trazer para o nosso ambiente o diálogo. Por quê? Eu acho que isso está faltando muito nas famílias, e eu vejo isso muito no consultório. A gente precisa ouvir mais os nossos filhos, permitir que eles se expressem, porque a adolescência já é uma fase da vida que já dificulta um pouco esse diálogo, né? Eles começam a ter uma necessidade muito grande de desbravar o mundo e aí entendem assim, não, meus pais já estão ultrapassados, eu sei das novidades que a vida está trazendo, e aí eles começam até a isolar um pouquinho da família.
Então, trazer o seu filho para próximo, ouvir mais, permitir que ele coloque suas necessidades, coloque suas fragilidades. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa dar essa abertura. Então, acho que tudo começa do diálogo. Começar a introduzir nele essa aproximação maior com os próprios familiares, com quem está mais perto, com os amigos, e perceber assim, meu filho socializa mais ou meu filho se isola mais. Ele fica mais tempo dentro do quarto, ele fica mais tempo conectado, ele sofre quando não está conectado. Isso é um sinal muito importante. Quando a gente percebe que o filho começa a ficar irritado, estressado, porque ele não está conectado. Então, isso é um ponto de partida para os pais, para os responsáveis, para entender, peraí, já está começando a ter alguma coisa errada, deixa eu introduzir um pouco mais de proximidade, chamar para perto, chamar para sair, vamos fazer alguma coisa juntos. Então, eu acho que esses são os principais sinais, as principais atitudes que a gente pode vir a ter para ajudar esse adolescente, para que ele tenha um dia mais saudável e mais leve. E entendam, gente, nós não vamos conseguir eliminar a tecnologia. Ela é ótima, ela é necessária, só que, de novo, todo excesso reflete uma falta. A gente só não pode substituir tudo na nossa vida pela tecnologia. Andréia, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Obrigada a vocês, um grande abraço. A goiana Soelma Aparecida da Silva chegou a Cuiabá há 30 anos e decidiu ser empreendedora no ramo da alimentação. Hoje, ela abriu as portas do Quintal do Boa, o restaurante que toca no bairro Boa Esperança, para contar ao Papo com ela um pouco da sua história. Há cerca de 30 anos, a goiana Soelma Aparecida, conhecida como Sol, viajou para Cuiabá planejando ficar 15 dias para visitar sua avó. No entanto, ela acabou permanecendo na cidade. Hoje, seu quintal se transformou em fonte de renda com a criação do restaurante Quintal do Boa, localizado no bairro Boa Esperança. Trabalhei como empregada doméstica há 23 anos, inclusive uma profissão que eu tenho muito orgulho. E há 10 anos resolvi montar o Quintal do Boa. Mas era somente delivery. Na verdade, eu e meu filho saíamos para fazer entrega. O restaurante só abre sábado, domingo e feriados, porque eu trabalhava como empregada doméstica e nas minhas folgas eu montei restaurante. E há 4 anos, mais ou menos, meu patrão faleceu. E aí eu continuei. Mas continuo no mesmo sistema de atender somente nos finais de semana, abrir as portas totalmente. E nisso nós já estamos há 10 anos. Hoje eu tenho uma equipe com 11 pessoas, graças a Deus, né? E nós fazíamos entrega a pé, porque a gente não tinha carro, então meu filho e eu saíamos com a panela na rua para fazer a entrega. O empreendedorismo tem crescido em Mato Grosso e para a Sol, essa realidade não foi diferente. Na verdade era para dar uma melhorada na renda, né? Porque eu, mãe solteira, os filhos ainda eram menores, e então assim, tinha um salário como doméstica, mas eu fazia faxina. Aí eu resolvi comer, eu gosto muito de cozinhar, desde os meus 9 anos eu cozinho em casa. E cozinhar para mim é algo assim, eu me descobri na cozinha. Hoje, se eu com 52 anos, eu sou uma mulher realizada, profissionalmente. Então isso foi para eu aumentar a renda. E hoje é a renda principal. Nossa, hoje é o restaurante. Fazemos encomendas, atendemos na casa, atendemos eventos. E foi por isso. Começando com apenas 5 quilos de arroz, 1 quilo de frango e 1 quilo de costelinha de porco, hoje o Quintal do Boa serve diferentes pratos típicos da cidade. Foi crescendo aos poucos, né? O pessoal fala, gente, eu comecei com um frango, 1 quilo de costelinha, 1 quilo de carne seca, 1 quilo... E hoje nós temos aqui um cardápio bem variado. E nosso principal aqui, Maria Isabel, costelinha de porco com arroz, galinhada. Aí temos o peixe frito, pintado frito, os estrogonofes, temos pratos vegetarianos. Aí eu tenho aqui, eu criei assim um prato estrogonofe de pintado, que faz muito sucesso na casa também. É uma proposta bem bacana. Mas os pratos principais são esses que eu disse, é a Maria Isabel, galinhada e a costelinha de porco com... Até
Até o dia 30 de agosto, Cuiabá cedia uma mostra que, além de apresentar obras de renomados artistas plásticos da capital, também conta a história da geração anos 80 e do Ateliê Livre, considerado a mola propulsora para os trabalhos locais. A Galeria Arto abriu uma exposição que homenageia 14 artistas locais e destaca a importância histórica do Ateliê Livre. O local exibe as obras desses talentosos artistas e celebra a cultura mato-grossense. A Galeria Arto teve a iniciativa de promover essa exposição numa homenagem aos grandes pintores e que inicialmente eram artistas em potencial, mas que principalmente participando de um projeto do governo do estado, naquela época, isso em 1976 até 82, um projeto que chamava-se Ateliê Livre. E esse projeto teve a liderança de Aline Figueiredo e com a grande mestra Dalva de Barros, aproveitando o potencial daquelas pessoas que pretendiam se transformar-se em artistas. Isso foi um projeto muito exitoso e que gerou um número enorme, uma geração de pintores mato-grossenses que tiveram os seus nomes já firmados na artes plásticas, não só a nível estadual, mas principalmente nacional e internacional. Os artistas passaram a levar o nome de Mato Grosso para o Brasil e para o mundo, e alguns deles se engajaram no movimento Geração 80. Os 14 artistas, alguns vivos, outros não estão mais nesse plano nosso aqui da Terra, mas que sem dúvida alguma estão presentes também através das suas obras. Obras de arte não morrem, ficam para a eternidade e são obras muito bonitas. Então, um histórico é esse, nós queremos não só mostrar para a sociedade essa grande revolução cultural que aconteceu nos anos 80 e também mostrar um exemplo extremamente exitoso a nível de governo naquela época que não só prestigiou, mas deu total liberdade para a Aline, para a Dalva de Barros a trabalharem e construírem esse grande projeto. O Ateliê Livre também destaca a liberdade criativa que os artistas tinham naquela época. O Ateliê Livre teve como um momento muito importante, isso foi uma característica do Ateliê Livre, respeitar o próprio título do ateliê. Foi uma liberdade total. Então, Dalva, com a sabedoria que ela sempre teve, ela respeitou o estilo de cada um. Então, um pintava mais natureza, outro pintava mais a arquitetura da cidade, outros pintavam os costumes da cidade, as danças. E tinha uma característica que eu percebo em todos eles, são as cores. Normalmente são cores muito vivas, cores muito calorosas, da mesma forma que o nosso ambiente, o clima nosso exige calor. E calor normalmente chama na arte, as cores, os traços todos, são todos eles com características de cores bastante vermelho, azul, laranja, enfim, são cores vivas e que fazem muito bem aos olhos e retratam muito bem esse ambiente cuiabano mato-grossense. O cabelo desempenha um papel fundamental na autoestima e no senso de pertencimento de uma mulher. Pensando nisso, a visagista Carol Bispo preparou o método Cabelo do Dia Seguinte, um conceito que promove a autonomia no cuidado do cabelo natural para ajudar pessoas que desejam valorizar e conhecer o poder dos cachos de forma descomplicada. O cabelo simboliza a beleza e reflete a personalidade e características de cada mulher. Além disso, o cabelo muitas vezes carrega traços culturais e históricos, conectando mulheres às suas raízes. Para promover a autonomia no cuidado do cabelo natural, a visagista Carol Bispo criou o Método Cabelo do Dia Seguinte. MCDS, Método Cabelo do Dia Seguinte, nasceu através de um sonho, o meu sonho, que parecia impossível. Afinal, nós somos educados de que forma? Dentro do padrão de beleza, um padrão imposto pela sociedade. Que o cabelo natural é difícil de cuidar. E eu não queria mais essa proposta. Eu queria ser independente com a minha imagem. Foi através de toda essa dificuldade que eu tive,
no cuidado com o meu cabelo natural e o sonho de ter o cabelo natural novamente, eu encontrei a fórmula, que é o método cabelo do dia seguinte, que tem o conceito de autonomia. O método busca proporcionar uma jornada personalizada, onde cada pessoa aprende a encontrar o que funciona melhor para o seu próprio cabelo. Quem comanda o cabelo natural, 70% é o corte. E quando eu falo isso para muitas pessoas, elas falam, nossa, será, Carol? Na prática se vivencia. E outros 20% é o método, que é a forma como administra esse cabelo, que é onde que você manipula da forma que você quer, com volume ou sem volume, e também manda embora aquele grande vilão, que é o frizz, que é o grande desafiador de muitas mulheres. Depois, 5% é os produtos e outros 5% são os acessórios, que é a fronha de cetim, touca de cetim, a toalha 100% algodão, que faz toda a diferença na finalização. O método foi desenvolvido para ajudar as pessoas que desejam valorizar sua beleza natural e conhecer seu poder de forma descomplicada, além de elevar a autoestima ao se deparar com seu novo semblante. Esse método me trouxe muita praticidade para o dia a dia, principalmente me ajudou a identificar o que eu quero passar enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto empresária. E além da praticidade, né, me trouxe muita segurança no sentido de ter o corte adequado à minha imagem, à minha profissão, ao meu estilo de vida, que agora eu sou recém-mãe, né? Então precisa ter essa praticidade junto com a beleza também, o que a gente quer passar. Como uma mulher contemporânea que está correndo sempre, eu precisava de uma praticidade e ela me mostrou que é possível sim ter essa praticidade com um cabelo cacheado, que até então não era cacheado, era um cabelo totalmente liso, corte reto. E eu sentia essa falta, né? Trazer a Carol 100% na sua presença. E conhecer a Carol foi maravilhoso porque não só atendeu a minha necessidade, resolveu o meu problema, como ela me ensinou a cuidar desse cabelo. E com o cabelo não veio só a Carol, mas também outras oportunidades. Eu consegui trazer o público que realmente eu queria para esse momento, fora as outras oportunidades de palestra, né, de você ter mais essa notoriedade. E isso provou exatamente que não só resolveu o meu problema da praticidade, mas trouxe toda a comunicação que eu precisava para esse momento. Então o método cabelo do dia seguinte é para desconstruir toda essa fala que foi imposta em relação ao cabelo natural. É um processo de autoconhecimento. Antes do método, eu tinha essa tendência de seguir os cortes da moda, as tendências do cabelo, né, do ano. E muitas vezes essas tendências não valorizam quem a gente realmente é e o que a gente realmente quer passar. Então o método cabelo do dia seguinte é para facilitar esse encontro com o espelho, facilitar para que os pais também consigam lidar com o cabelo dos seus filhos, para que tenha essa identidade única. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem a gente está de volta com muita informação para você e eu espero te reencontrar. Um beijo e até lá!